Edição de 2025 dos Trilhos de Mértola para as distâncias de 9, 18, 32 e 46 km. Num cenário absolutamente fantástico, como vamos ter a oportunidade de ver na reportagem, sempre com o Guadiana por perto. Partida e chegada junto ao multiusos numa manhã onde a chuva marcou forte presença. Aqui está o arranque da distância maior. Cerca de 70 atletas para os 46 quilómetros. Nos primeiros metros, uma liderança para Carlos Pedrosa, da equipa da casa, que impunha o ritmo na frente da corrida. Víamos outros nomes bem conhecidos nesses primeiros lugares, e quando vemos ali do lado direito do equipamento fluorescente, Glória Serrazina, que juntamente com Catarina Serrazina e Jorge Serrazina, uma família de atletas, a família Serrazina, marcava presença em Mértola nesta edição de 2025, com esta imagem do castelo fantástico em Mértola, antes de irmos para a partida dos 32 km. Tiago Amado, do OCS Rábida Trail Team, que vemos nas imagens na frente deste arranque para esses 32 km, que tinham mais de 120 atletas, com a chuva a dar aqui algumas tréguas para esta partida da prova, que entrava depois nesses primeiros quilómetros, com esse acesso a estes trilhos fantásticos do Parque Natural do Vale do Guadiana, onde tínhamos precisamente Tiago Amado na frente da prova, neste trio da frente, juntamente com Luís Franco e com David Gil. Tiago Amado, quinto classificado no último Campeonato Nacional de Sprint em Sintra o ano passado, e que voltava aqui a Mértola depois do ano passado ter estado também nessa prova icónica de etapas em Riano, a liderar o trio da frente, na frente de David Gil dos Alcotim Trail Runners, que tinha sido sexto em Ribeira de Limas há 2 semanas atrás, o ano passado também com excelentes resultados no Trail de Ficalho, onde foi quinto ou nono lugar no EGT, ele que esteve na Taça de Portugal de Trail, onde por lá encontrou Luís Franco, da equipa da Vidigueira, do Clube de Futebol Vasco da Gama, o terceiro homem deste trio da frente, que tinha cerca de 3 minutos de avanço para Vítor Madeira, para Pedro Lino, Guilherme Gonçalves, Rodrigues Charlie, Hugo Paulo, David Garcia. O grupo seguia à frente da corrida, e vamos à frente da Ultra, onde nesta altura tínhamos o primeiro homem, Olivier Moreau, atleta do Canadá, que tinha depois Samuel Guedes, Vítor Cordeiro, Carlos Pedrosa e Nuno Paiva. Agora esta imagem aérea com Nuno Paiva nesta zona bem verde em Mértola. Nuno Paiva procurava voltar aqui aos primeiros lugares em Mértola, tinha sido terceiro na última edição, e vemos Fátima Buchas, a líder nos 32 km no setor feminino. Ela é isolada desde os primeiros momentos da prova. Na semana anterior tinha ido até São Pedro do Sul alcançar uma vitória no Pisão Extreme no ano 2025, onde tinha já estado também no 7º lugar no Voga Trail e no pódio em Vila Nova de Poiares, aqui com Nuno Paiva, homem que estava na Ultra. E a segunda posição para Alison Ace, da equipa do Campesino Trail de Castro Marim, vencedora há 2 semanas atrás no Trail de Ribeira de Limas, ela que acabou o ano passado com a vitória nessa São Silvestre em Ayamonte, São Silvestre de Imoderatos, e vencedora também no final do ano passado na zona vizinha de Mértola, em Alcotim, no Trail do Falcão Real. E Patrícia Serafim, na Ultra, na distância mais longa, a grande candidata à vitória. Patrícia Serafim, que neste ano 2025 já tinha vencido a Ultra do Voga Trail e a Ultra dos Abutres, nessas provas que decorreram em Severo do Voga e em Miranda do Corvo, era a grande candidata à vitória, a conseguir estabelecer logo desde o início uma diferença de quase 10 minutos nos primeiros quilómetros para Catarina Serrazina, que era a segunda da geral. Numa altura em que regressamos ao multiusos de Mértola, já sabe, manhã desportiva para todos, os mais jovens também puderam experimentar a corrida. Escutamos agora Rosinda Pimenta, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Mértola.
Bom, é uma oportunidade de nós também mostrarmos o nosso concelho e aquilo que ele tem em termos de património natural, as suas paisagens e, acima de tudo, também uma forma de impulsionarmos aqui não só o desporto, mas também a economia local, porque durante este dia e também este fim de semana em particular, muita gente vem até Mértola, não só os atletas, mas também famílias, e obviamente isso é uma oportunidade de nós mostrarmos de Mértola e também da nossa pequena economia levar aqui um bom impulso. Ao mesmo tempo, os habitantes de Mértola podem participar neste trail. Sim, a modalidade tem vindo a crescer. Nós temos um clube aqui, o ADN, que aliás colabora nesta organização e, portanto, tem vindo a crescer a modalidade, isso também é muito importante, tem vindo a angariar também jovens e, obviamente, que o desporto é uma parte importante da nossa vida e nós, enquanto município, apoiamos, obviamente, o desporto e este tipo de iniciativas é também uma oportunidade das pessoas se superarem, de alguma forma porem à prova a sua resistência e, portanto, obviamente que vemos com muito bom agrado esta prova e aquilo que ela faz por Mértola, não só ao nível da sua promoção, mas também do envolvimento da população na atividade física e na promoção de estilos de vida saudáveis. E chega o momento das distâncias mais curtas do programa. Os 18 quilómetros, contávamos com mais de 450 inscritos para esta distância, uma prova bem preenchida aqui de participantes que depois ao longo do ano têm outras atrações para voltar a Mértola, como é o caso do Festival Islâmico no mês de maio, ou a Feira da Caça em outubro, ou mesmo as festas da Vila no mês de junho, no feriado municipal de 24 de junho. E tínhamos a partida também para a distância mais curta, de cerca de 9 quilómetros, que podia ser feita a caminhar ou a correr, mais de 350 participantes para esta distância que levava muita animação até Mértola, mas que após esta partida íamos logo para a meta para recebermos os primeiros classificados dos 18 quilómetros, onde Manuel Oliveira tinha sido terceiro no ano anterior, era aqui o vencedor, na frente de Vanderlei Pacheco e de João Correia. Foi muito bom, foi muito giro, foi o meu segundo ano neste trail, mas com um percurso muito diferente, também um tempo muito diferente, portanto tornou muito mais duro, muita lama, muitas subidas mais duras no ano passado, se calhar, e acho que a principal dificuldade aqui foi mesmo a lama, muitas quedas, muito escorregadio, muito cuidado a descer. Nas mulheres, Rita Mogo, do Clube Esportivo de Espita, após a vitória nas linhas Torres e o pódio no Trail dos Dinossauros, era a vencedora na frente de Paulina Polac e de Caroline Blasch. Foi muito giro, gostei imenso. O trail, os trilhos são muito difíceis, está muita lama, está muito escorregadio. É difícil ter um ritmo rápido, mas gostei imenso e hei de voltar cá, de certeza. A paisagem é magnífica. Primeira vez em Mértola, primeira vitória logo. É a primeira vez, mas não será a última. E com uma vitória é sempre bom, não é? Muita lama neste percurso. Muita lama, quase sempre lama. Sim, é difícil correr. A edição de 2025 dos Trilhos de Mértola, sempre com o Guadiana por perto, nesta manhã também sempre com chuva, e voltamos justamente à distância intermédia e à distância maior. 32 quilómetros aqui com Luís Franco, cerca dos 20 quilómetros de prova, na liderança isolado, o homem que tinha sido quarto há 2 semanas no Trail de Ribeira de Limas e que deixava já para trás Tiago Amado e David Gila, muita chuva nesta altura a cair em Mértola. Tiago Amado a procurar diminuir a distância para o líder, para Luís Franco, e depois David Gil dos Alcotim Trail Runners um pouco mais atrás, o trio da frente a partir nesta altura e a termos os 3 homens que lideravam a prova no início juntos, aqui separados nesta parte da prova, onde tínhamos na distância mais longa, na chegada também a esta zona da ponte sobre o Rio Guadiana, o líder da Ultra, Olivier Moreau, que tem realizado várias provas também pela Roménia, foi assim no ano passado, onde esteve nos primeiros lugares, por exemplo, dessa prova mítica da Transilvânia, onde foi quarto, ou também no pódio da Triavna ou do Brasov Marathon, a deixar para trás Samuel Guedes, que tinha estado na última edição também na Ultra e nas últimas semanas, vencedor dos 50 km das linhas de Torres, segundo há 2 semanas atrás no Trail dos Dinossauros, a ter depois Carlos Pedrosa, terceiro nos 100 km
essa prova das linhas de Torres, onde Samuel Guedes venceu os 50 km. Terem Nuno Paiva, da DAP de Porto Alegre, vencedor no início do ano dos Trilhos dos Reis, precisamente em Porto Alegre, após um final de 2024, onde venceu no Trail de Nisa e venceu na Ultra da Gardunha, além da vitória na Ultra do Estrela Açor, aqui nesta zona, com uma paisagem impressionante, digna de um verdadeiro quadro. Esta zona aqui onde está Nuno Paiva, atleta que vinha do Alto Alentejo para estar em Mértola, e Fátima Buxas nos 32 km. Este ano optar por começar o ano a correr em Portugal. O ano passado tinha optado por começar o ano, por exemplo, a correr nas Canárias, onde foi 7ª na Transgran Canária, nos 130 km, depois uma ida até ao Canadá, o Quebec Mega Trail, onde foi 3ª, e este ano a começar o ano então por terras lusas e aqui a tentar mais um excelente resultado e a tentar mais uma vitória nesta zona do percurso, onde passavam nessa zona da ponte, nessa ponte inaugurada em 1961, suportada por 7 pilares, e era precisamente nessa zona onde tínhamos Alison Hayes, segunda classificada, que além dos trilhos foi também 9ª em novembro do ano passado na meia maratona de Évora, nessa meia maratona mítica em Évora, e mantinha-se na segunda posição, na frente de Xénia Graça, que era a 3ª, e Patrícia Serafim, isolada na frente da Ultra, da distância mais longa, atleta que nos últimos meses tem evidenciado no trail, sobretudo nestas distâncias ultra, onde tem alcançado várias vitórias, pelo meio também vitórias como nos Picos do Açor, por exemplo, no final do ano passado. E Catarina Serrazina começou o ano em Severo do Voga com o 4º lugar nos 38 km do Voga Trail. No final do ano passado, vencedora, por exemplo, da prova na Gardunha, da Gardunha Vertical, e do Extreme Triathlon na Serra da Estrela. Xénia Graça, que vemos nas imagens, era a 3ª dos 32 km nesta altura da prova. Quando escutamos Mário Tomé, o presidente da Câmara Municipal de Mértola, orgulhoso naturalmente com o crescimento da prova. Mas é verdade, tem crescido imenso, tem-se afirmado no panorama nacional. Hoje foi-se percebendo, estão inclusive aqui atletas internacionais de outros pontos do mundo. Isso é fantástico para nós, é sinónimo também da capacidade de atratividade que a prova teve. É uma prova muito importante para Mértola. Mértola desenvolve um conjunto de projetos e de atividades, de eventos lúdico-recreativos ou desportivos, numa lógica de promover o território, e os trilhos são um exemplo. Os trilhos de Mértola são um excelente exemplo disso, porque está aqui gente do país, todas as zonas do país, promovemos aquilo que é o nosso património natural de forma fantástica, essa visitação direta e depois a indireta que não conhecemos, mas quem conhece Mértola, certamente muitos regressam para conhecer com as famílias e para desfrutar noutra perspectiva. E voltamos aos trilhos para o desfecho da competição. Luís Franco, no final do ano passado, 3º na prova do Falcão Real em Alcoutim, o 4º no Utax, essa prova que voltou a realizar-se o ano passado, depois também de um pódio no trail entre os Moinhos do Guadiana, após a ida a provas míticas como a Freita ou o Miúte na Madeira. Estava a entrar na parte final da prova e deixava Tiago Amado, homem que brilhou na altura do verão do ano passado também por provas como o Iron Trail ou o Sesimbra Night Trail, era segundo nesta altura, com uma diferença que dificilmente chegaria ao homem do Clube de Futebol Vasta Gama. E os Alcoutim Trail Runners tinham David Gil, que se mantinha no pódio neste 3º lugar, uma diferença que ia aumentando e que chegava aqui aos 5 minutos para a frente da corrida. E com o Castelo de Mértola como pano de fundo, Luís Franco vencia os 32 km, a vitória para o Clube de Futebol Vasco da Gama da Vidigueira, a deixar na segunda posição o ACS Rábida Trail Team com Tiago Amado, e o 3º a ser o homem do grupo desportivo Alcoutim Trail Runners, David Gil, que chegava aqui com muita felicidade a garantir esse 3º lugar. Foi muito difícil, muito molhado, muito escorregadio, trilhos muito técnicos, muitos single tracks, como a malta do trail gosta, e os trilhos de Mértola, sem desiludir, muito fixe. Os trilhos aqui, Baixo Alentejo e Algarve deve ser dos melhores percursos, sempre junto ao rio, e hoje, com a dificuldade da água, o piso estava muito escorregadio, havia zonas muito difíceis e perigosas, mas acabou por correr bem. A chuva em algum momento deu tréguas?
Deu. Agora no fim deu tréguas, mas eu gosto de correr à chuva, adoro correr à chuva, por isso para mim foi espetacular a prova quase toda a chover. É um trail giro, já o ano passado cá tive, este ano tive cá outra vez, mudaram um bocadinho o percurso, está engraçado. Tem umas partes ali só com fitas, é a nossa descoberta, cada um faz aquele bocado que quer. É a parte mais complicada por causa de escorregar ou torcer algum pé, mas de resto o trail está engraçado e está giro. O que é que achou deste percurso aqui dos trilhos de Mértola? Acho sempre bom, é uma serra gira, como nós dizemos no trail é um carrossel engraçado, que é sempre o sobe e desce, porque não temos serra para ter desnível, que é o desnível que esta prova teve, portanto é sempre um sobe e desce constante e é bastante cansativo, mas pronto, cá estamos. E venha para o ano, outra vez estamos cá. No setor feminino, Fátima Buxas, na entrada dos últimos quilómetros de prova, isolada na frente da corrida, ela que terminou também o ano passado com o 5º lugar nos 90 quilómetros da Extreme Marathon do Gerês, e a termos a atleta do Reino Unido, que vive no Algarve e que representa a equipa do Campesino Trail na 2ª posição, Alison Hayes, que mantinha esse 2º lugar na frente de Xénia Graça, da Associação Hélio Fumo, que levou aqui um grupo de quase 20 atletas a estar presente nesta prova. Hélio Fumo, que é a presença regular em Mértola e desta vez a aproveitar para levar um grande grupo da sua equipa, quando na meta Fátima Buxas, da EDV Viana Trail, vencia os 32 km na frente de Alison Hayes e de Xénia Graça, que fechava o pódio. Foi muito bom, muito bem marcado, um percurso muito desafiante por causa das condições climatéricas que se fizeram sentir, portanto muita escorregadela, se fosse a subir, fosse a descer, mas com cuidado conseguimos desfrutar deste percurso maravilhoso aqui na zona de Mértola, sempre ao resto do Guadiana e sem nos magoarmos, portanto gostei bastante. O seu percurso já era difícil, com a chuva tornou-se ainda mais. Há que ter muito cuidado neste tipo de percurso. Sim, é verdade, há que ter muito cuidado primeiro pela lama e depois nas zonas rochosas também é preciso muito cuidado para não escorregarmos e não nos magoarmos e conseguirmos chegar aqui à meta com um sorriso e amanhã estarmos capazes de fazer a nossa vida diária, não é? Aconselho a que venham aqui aos trilhos de Mértola? Sim, aconselho vivamente, portanto assim que abrirem as inscrições, façam já inscrições para o próximo ano, porque temos uma organização extraordinária, temos público a apoiar-nos, é um misto de emoções, portanto venham até Mértola. It's beautiful. Mértola is just a beautiful place. It was a hard course? Very hard, very wet and very slippery, but beautiful. Did you enjoy it? I really did, yes. I will be back next year. Estamos a apresentar os trilhos de Mértola e agora também o desfecho dos 46 km a distância maior. Olivier Moreau, atleta canadiano, líder desde o início, 10 minutos de diferença que tinha na liderança para Samuel Guedes. Samuel Guedes era nesta altura já o 2º classificado, o homem dos chariches em Piranhas do Alqueva, com Nuno Paiva, que era o 3º nesta fase da prova, a entrarem já na última parte do percurso. Nuno Paiva, como é habitual, a não ir ao choque no início, quando são impostos ritmos muito rápidos no início da prova, e depois a manter-se com a imensa regularidade na frente do seu amigo Vítor Cordeiro, colegas de equipa e grandes amigos. Vítor Cordeiro, líder durante muitos quilómetros dos Trilhos dos Reis no início do ano, vencidos por Nuno Paiva, enquanto na meta Olivier Moreau alcançava a vitória em Portugal e em Mértola nos 46 quilómetros, a deixar na 2ª posição Samuel Guedes, e depois Nuno Paiva era o 3º e fechava o pódio da geral masculina. It was a very difficult race, really muddy. There was a lot of adversity from, and my shoes are quite old, so I was slipping everywhere. I fell a couple times, but luckily I'm not hurt. So very nice race, nice trail. Very hard. There's no high mountains, but there's a lot of small hills, and the way up were difficult, the way downs were difficult as well. So I'm pretty happy that it ended up well, because I was running out of energy towards the end. Este trail foi duro, apanhámos muito tempo de chuva, o piso estava muito pesado, muita lama, muito escorregadio, tínhamos de ter muito cuidado nos sítios mais técnicos. E foi duríssimo este ano. E como é que foi esta paisagem? O que é que achou? Conseguiu apreciar a paisagem? A paisagem é sempre bonita aqui em Mértola. Este ano o percurso foi diferente, mas foi igualmente duro. E quem sabe que se para o ano tocar outra vez. A chuva não deu tréguas? A chuva não deu tréguas, apanhámos a primeira parte ali até
até aos 25, 30 km sem chuva, depois abriu, aí começou a rolar melhor, mas já as pernas já estavam muito cansadas do piso muito pesado e foi gerir até ao fim. Foi bastante duro, a primeira parte muito técnica, muito dura, muita lama, não me sinto muito à vontade com esse tipo de terreno, mas foi tentar desfrutar ao máximo e depois tentar recuperar um bocadinho mais na segunda parte, que era um bocadinho mais rolante, que é um bocadinho mais a minha praia. Como é que conseguiu ultrapassar essas dificuldades? Olha, acho que foi mais um bocadinho de desfrutar um bocadinho da prova e desligar ali um bocadinho da competição naquela parte da lama, porque já depois comecei a cair, digo assim, é melhor começar a tentar desfrutar alguma coisa em vez de ser lesionada. Patrícia Serafim, a campeã nacional militar de corta-mato no final de 2024, 10 vezes vencedora da Melites Troia. Vamos aguardar se este ano a vamos ter para tentar a sua 11ª vitória a representar a equipa de Ourém do Clube Esportivo de Spitz nesta fase final da prova e aumentando a diferença para Catarina Serrazina. O ano passado, Catarina Serrazina também com vitórias míticas, como nos 115 km do Marão ou na Ultra do Tauta em Ancião. Vemos a diferença de ritmo nesta altura. De facto, Patrícia Serafim está num grande momento de forma, cheia de confiança e alcançava a vitória na Ultra de Mértola, a ser a vencedora da geral nos 46 km, na frente de Catarina Serrazina, do CRP Ribafaria, que ficava logo atrás, então na segunda posição, atrás da atleta do Clube Esportivo de Espite, e o terceiro lugar ia para Vera Reis, dos Chariches de Piranhas do Alqueva, depois da vitória no ano passado, a ser a terceira este ano. Estava muita chuva, muita lama também, tive algum cuidado para tentar não lesionar. Mais ou menos aos 7 km apanhamos a outra distância, penso que seja o longo ou o curto. Tive ali muito tempo ali a tentar ultrapassá-los e quebrei um bocadinho, mas depois consegui ir ali um ritmo mais moderado, consegui recuperar e foi até ao fim. Esteve sempre na liderança, com grande vantagem. Acho que fui sempre ganhando vantagem. Ainda dei um mergulhinho no rio, estava muito escorregadio, mas pronto, faz parte. Eu gostei muito, achei bastante duro, apesar de não haver grandes subidas ou subidas muito longas, havia muito sobe e desce, muitas subidas curtas, mas constantes, era sempre assim, era um carrossel. E para além disso havia bastante lama, era muito escorregadio, era difícil manter o equilíbrio, mas para além disto tudo adorei, achei as paisagens muito bonitas. É a primeira vez aqui em Mértola, recomenda? Sim, é a primeira vez em Mértola e recomendo muito. A organização está de parabéns, tem aqui um trail e trilhos fantásticos. Este trail foi fantástico, este ano a prova estava linda, a organização está de parabéns. A chuva, por acaso estava a achar que ia ser chato, mas foi fantástico, soube bem e foi diferente levar com a aguinha. E sinceramente adorei a prova toda, de início ao fim. Vera, foram quase 7 horas, muito complicado este trail. Sim, foram quase 7 horas, a Vera tem andado difícil treinar, o trabalho não tem sido o mais fácil neste momento, mas estou muito feliz, consegui quase 47 anos fazer ainda um terceiro à geral, independentemente das horas estou muito feliz porque sei que as raparigas que ganharam são máquinas mesmo, máquinas. A moça dos trilhos vê-se aqui nestes dois participantes dos trilhos de Mértola, quando escutamos António Leitão, em representação do ADN. Pelas palavras que os atletas nos têm dado, o feedback é positivo, apesar da chuva, que dificultou um pouco o percurso, porque criou muitas zonas com lamas, as rochas ficaram muito mais úmidas, mas no cômbito geral é positivo. Os atletas gostaram, os trailers gostaram? Sim, quem está no trail gosta sempre de vir a Mértola porque as paisagens são magníficas. Nós tentamos sempre fazer circuitos diferentes de ano para não repetirmos do curto de trail, do curto para o longo. Gostamos sempre de fazer diferente e eles gostam de vir cá por causa disso, porque fazemos sempre um circuito diferente todos os anos. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem. Quem veio, gostou. Portanto, olha, isto é um trilho muito bom, os trilhos de Mértola, com muita lama, quando há muita chuva, portanto venham cá, se quiserem
pelo menos ir apanhar um banho de lama. Obrigado, até à próxima. E assim foi a edição de 2025 dos Trilhos de Mértola.